Oi, aqui o Prosa e Poesia começa nesse instante e sempre agradecendo a você por estar conosco assistindo esse programa de cunho cultural e, é claro, pedindo para que você compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso e a gente consiga disseminar e aumentar mais ainda a rede de pessoas que têm atenção à cultura da nossa cidade. Pessoal, nós tivemos no último episódio uma pessoa de excelente performance, que é um professor chamado Prosa Júnior, Paulo, mas mais conhecido como Prosa Júnior. Foi excelente o nosso bate-papo aqui nesse canal, de tal maneira que ele se tornou um grande parceiro, conforme a gente já tinha feito uma proposta para ele ao vivo no estúdio. E para cumprir essa promessa, pessoal, nós reservamos um dos episódios que ele tem no seu canal Caminhos da Linguagem, que é de essencial importância, falando a respeito das narrativas que confundem muitas pessoas, né? Uma guerra de narrativas que existem nas redes sociais, e ele vai falar disso, tá? Para vocês, eu espero que vocês acompanhem nesse episódio, entendendo que nós temos que valorizar as pessoas que fomentam a cultura e que produzem os conteúdos de nível cultural aqui da nossa cidade e da nossa região. Portanto, vai lá também no Caminhos da Linguagem, começa a seguir, clica e também acompanhe lá o conteúdo feito e elaborado pelo Prosa Júnior, que eu gostei demais de ter conhecido e reconhecido, porque leva até o nome desse programa e sempre que possível vai estar aqui conosco também dividindo o seu conteúdo, tá certo? Então, fica com ele então no Caminhos da Linguagem, Prosa Júnior. Olá, pessoal! Embates políticos, conflitos ideológicos e confrontos pelo mundo. Tudo isso chega para nós de 1000 formas diferentes. Começa então a surgir uma série de narrativas nas redes sociais e nos meios de comunicação que levam a população de um lado para o outro, o que faz com que muita gente se esqueça completamente dos fatos. Confuso, né? Mas afinal de contas, por que caímos em narrativas? Bom, vamos tentar responder essa pergunta neste vídeo. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A narrativa é algo presente na sociedade e marcou a construção de muitas culturas. Há muito tempo, as tribos já se reuniam ao redor de uma fogueira para contar histórias que carregavam costumes e tradições que eram passadas de geração para geração. Forte, não é? Mas por que a narrativa tinha esse poder tão grande? A narrativa traz elementos que conseguem situar o receptor sobre praticamente qualquer assunto. Assim, ela apresenta o que aconteceu, quem estava envolvido, onde ocorreu, quando ocorreu e outros fatores que ajudam a compreender melhor uma situação. Mas o tempo passou e trouxe consigo novas maneiras de narrativa, na forma de cinema, televisão, rádio e mais atualmente com a internet. Atualmente, as mídias digitais têm conseguido prender a atenção da população. E isso é feito, muitas vezes, através de narrativas que alimentam os usuários e garantem que fiquem mais tempo plugados. Isso mostra que a narrativa vai ficar na história por muito tempo. Mas isso ainda não explica por que somos tão fascinados por narrativa, não é? Mas alguns estudiosos nos dão uma pista, que a resposta para essa pergunta está na nossa forma de pensar. O pesquisador Jerome Bruner defendia a tese de que existem dois tipos de pensamento: o pensamento paradigmático e o pensamento narrativo. O pensamento paradigmático é o ligado ao lógico, baseado no discurso científico ou filosófico. Já o pensamento narrativo é aquele que se liga ao mítico e ao literário. Com base nesses dois tipos de pensamento, são mostradas duas realidades
e ambas podem convencer, viu? O pensamento paradigmático busca por procedimentos e experimentos para estabelecer uma comprovação. Já o pensamento narrativo se baseia naquilo que poderia ter acontecido, de acordo com um ângulo, um ponto de vista. O pensamento narrativo está ligado ao conceito de verossimilhança, ou seja, aquilo que tem semelhança com a realidade. Isso é interessante, porque abre a mente para diferentes possibilidades de olhar para um evento. Então, para realizar esse movimento, o pensamento narrativo toma a liberdade de ser contraditório, por exemplo, abstrato, indo além do que está pré-estabelecido por regras ou normas. O pensamento narrativo precisa se alimentar de narrativas. E isso explica o nosso fascínio por esse tipo de estrutura. Mas e aquelas pessoas que defendem com veemência o pensamento de um político ou um post que elas viram na internet, hein? É aí que entra a identidade narrativa. Quem é você? Quando tentamos responder essa pergunta, vemos que não é tão fácil assim, né? A princípio, responderíamos com o nosso nome e às vezes também com sobrenome. Posso mostrar um documento de identidade ou uma impressão digital, até mesmo o resultado de DNA. Mas nada disso dá conta de explicar realmente quem sou eu. Na verdade, quando queremos descrever quem somos, contamos uma história. A nossa história. A narração une memória e vivências que se entrelaçam a histórias de outras pessoas, de culturas e de uma série de simbologias que ajudam a constituir esse ser chamado eu. Esse ser é cheio de contradições e de valores que buscam por histórias parecidas com a sua. Afinal de contas, ninguém conta sua história sozinho. Através de outras histórias, a pessoa vai fortalecendo a própria identidade. E isso muitas vezes é feito consumindo notícias ou postagens que confirmem valores que se ligam àquilo que acredita. E as redes sociais estimulam muito bem isso. Através do algoritmo, somos alimentados por aquilo que curtimos, ou seja, aquilo que de alguma maneira tem valor para nós. Isso pode nos colocar numa realidade alternativa, em que o mundo funcionaria apenas de acordo com aquilo que acreditamos, o que nem sempre é verdade. Mas e aí? Então, eu devo ir contra a minha identidade? Ou contra os meus próprios pensamentos? O que eu devo fazer? Bom, vamos dar algumas sugestões. Vimos que o pensamento narrativo tem o seu valor, mas se ficarmos apenas focados nele, podemos perder a noção da realidade. Por outro lado, vimos que a identidade é narrativa, mas isso não quer dizer que devemos ignorar os fatos, dados e estudos que mostram o verdadeiro contexto de uma situação. Assim vemos que as narrativas são sedutoras, mas se não tivermos bom senso para identificar aquelas que são maliciosas, podemos cair numa verdadeira manipulação de massa. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima!